Hoje em dia, se você fala algo positivo sobre a China, logo é chamado de propagandista comunista. Infelizmente, essa é a realidade do nosso mundo. Ontem, levei meus filhos para jogar badminton e postei um vídeo deles no Twitter. Muitos dizem que isso é propaganda do governo. E é tipo, meu Deus, eu nem posso mostrar meus filhos jogando badminton. Na China, você Não pode mostrar eles se divertindo aqui. Não, você não pode. Então isso não pode estar se divertindo na China. e isso significa que não é permitido se divertir, não é permitido se divertir, certo? E por isso temos esse estereótipo no Ocidente de que a China é um lugar draconiano, uma sociedade distópica. A economia está entrando em colapso. Basicamente, todo o sistema ele vai desmoronar a qualquer momento. Mas a simples realidade é que qualquer pessoa que venha e pise na China, mesmo que por algumas horas, percebe que, ok, tem algo faltando aqui. A mídia ocidental não me mostra toda a história, pois tudo o que eu vi no Ocidente é bem diferente. De repente, você conhece chineses na rua, observa como a sociedade funciona e percebe como a China é diferente. Não me entenda mal, não estou dizendo que a China não tem problemas ou desafios. Claro que tem, é como qualquer outro país, mas é muito diferente do que a nossa percepção no Ocidente. Então, pra mim, na verdade, fiquei muito animado e muito feliz em ver isso. Porque, de novo, eu meio que comecei o programa dizendo que sou esse embaixador não oficial entre os Estados Unidos da América e a China. Quero dizer, eu realmente acredito, e isso meio que tem sido. Nosso canal no YouTube defende que, quando Estados Unidos da América e China cooperam, todos se beneficiam. O que mais se destaca pra você agora, né, após algumas semanas de volta? O que mais se destaca pra você em relação às questões mais relevantes de hoje, no que diz respeito ao que você fala e ao seu campo de trabalho aqui? Acho que o principal será a economia, certo? Sempre ouvimos falar disso. No Ocidente, por exemplo, ouvimos vários pontos principais. O número 1 é que a economia está entrando em colapso na China. Certo, número 2, a demografia está colapsando. 3, os jovens estão muito infelizes. Quarto ponto, o mercado imobiliário vai implodir. O interessante é que esses são, eu diria, alguns tópicos, vamos chamá-los de 4 tópicos principais, que você vai ouvir bastante na mídia ocidental. Acho que isso é mais uma bolha do YouTube, né? Esses argumentos. Eu acho que está muito presente, tipo no Wall Street Journal, na Cable News Network, quero dizer, acho que está meio que em toda a sua mídia ocidental. Por exemplo, ouvimos falar do declínio da economia chinesa, mas ainda assim, ainda cresce 5%, equivalente a adicionar uma economia como a da Tailândia todo ano. Isso é impressionante. Sabe onde? Ainda há uma quantidade considerável de crescimento. Quando analisamos quem impulsiona o crescimento do produto interno bruto mundial, China e Índia são os principais líderes. Então, novamente, a maior parte do crescimento está vindo da Ásia. Acho que quando você olha para as nações do Sudeste Asiático, quero dizer, ainda há uma quantidade tremenda de crescimento. Você está olhando para a Europa. Quero dizer, a Europa está estagnada em grande parte há muito tempo. Acho que sempre é preciso mais perspectiva, certo? Vamos voltar aos meus primeiros anos na China, 2007 e 2008. Na época, o mercado imobiliário estava explodindo, certo? Até eu, aqui em Xangai, comprei um apartamento de 2 quartos em Chioqing em 2009. Foi incrível, comprei um apartamento em 2009, vendi em 2015 e lucrei quase 400%. Foi um investimento excelente e tive muita sorte de participar. Mas foi meio que um ótimo período para fazer isso, né? Quero dizer, não acho que você vai comprar uma casa em 2025 esperando esse tipo de valorização, né? Então, acho que o que estamos vendo é muito mais uma maturidade da China, e eu gosto de contar essa história. Em Tóquio, fui jogar golfe com 2 expatriados. Eles estavam juntos há 25 ou 30 anos, o que foi incrível. Um dos expatriados estava lá. Sabe, eu acabei de vender meu apartamento em Tóquio. Na verdade, comprei há 20 anos e olha, acabei de vendê-lo. Curiosamente, vendi pelo mesmo preço que paguei. poxa, E eu fiquei tipo, o quê? E ele disse, não paguei nenhum imposto sobre ganho de capital, porque não tive nenhum ganho de capital. Eu fiquei tipo, uau! 20 anos, obviamente, você perdeu dinheiro porque poderia facilmente ter pego esse dinheiro e investido em outra coisa. O valor do valor desse dólar. mudou drasticamente. O valor do dólar caiu ou o valor do iene. Quero dizer, tudo mudou. Tipo, se você pega esse montante de dinheiro e coloca em um fundo de índice, em 20 anos o retorno do investimento será bem melhor. Por isso vejo que não faz sentido comprar imóveis no Japão. Quero dizer, é por isso que as taxas de juros estão assim, sabe? Na verdade, elas têm sido negativas por vários anos. Eles praticamente pagam para você financiar uma casa, ou o juro chega perto de 0%, é quase dinheiro grátis. A moradia lá é bem acessível.
Mas, de novo, é quando a sociedade chega ao ponto em que moradia é só isso, um lugar para viver, certo? Nós não estamos especulando, não estamos tentando conseguir essa valorização absurda. Então, eu acho que esse é obviamente um mercado super maduro, então acho que é isso que estamos vendo também no mercado chinês. É isso, sabe? Nós não queremos que você fique comprando e vendendo casas tentando obter esses lucros absurdos. Moradia é para viver, é isso que queremos que você faça. Então, novamente, eu acho que é muito mais uma questão de amadurecimento e acho que é isso que você percebe quando você, ao lembrar dos últimos 18 anos viajando para cá, vejo que a China era bem diferente do que é hoje. Acredito que isso seja muito positivo para a sociedade chinesa. Eu sinto que há muitas pessoas nos Estados Unidos que, você sabe, o nosso custo de vida continua aumentando cada vez mais. Quero dizer, é simplesmente impressionante como as coisas estão caras comparado a 2 anos atrás, comparado a 5 anos atrás. E só esse gasto já é realmente. É um pouco. É difícil para mim entender, para ser sincero. Não voltei aos Estados Unidos desde antes da Covid, em 2019. Fui um dos últimos voos de volta, né? Faz tempo que não retorno aos Estados Unidos. Quando voltei, pensei, está bem mais caro do que eu lembrava. Mas tudo bem, é a América. Você precisa lidar com imposto, gorjeta e outras questões. Mas agora, de uma perspectiva mais distante, né, pelo que estou entendendo, pelo que estou lendo, pelo que estou vendo, pelo que estou conversando com outras pessoas que acabaram de voltar, os preços estão um pouco fora de controle, parece até mais. Você não conseguiria compreender, né? Especialmente se você for, quero dizer, você vai ter um choque cultural enorme. Desde a última vez que foi em 2019, porque nos últimos 18 meses os preços aumentaram tanto. Eu também vi essas manchetes, mas como você mora aí, tipo, você sente isso diretamente, tipo, todo dia? Com certeza. O custo de tudo subiu, inclusive nosso plano de saúde neste ano. Só para você ter uma ideia, estamos pagando $1.500 por mês pelo plano de saúde, por mês para cobertura de saúde para nós 5. Sim, subiu de $1.295 para $1.535 desde o ano passado. Nossa. Isso é só pelo seguro de saúde, uma parte, certo? Mas isso Normalmente aumenta a cada ano? não, nos primeiros anos era sempre cerca de $1.295. Mas quero dizer, sua saúde, seu plano de saúde é caro. O mercado imobiliário subiu muito, e os preços, eu acho, só o custo do seu Custo de vida diário? custo de vida diário. Sim, você ouve falar sobre Compras de supermercado. Sobre muito, certo? Você ouve falar dos ovos e coisas assim. Quão comum e real isso é no dia a dia? Tipo, os ovos estão realmente fora de controle? Quero dizer, bom, o legal é que você tem opções. Então, por exemplo, se você realmente quiser conseguir, sabe, os ovos mais baratos possíveis, sabe? Você deve pagar uns 50 centavos por ovo ou cerca de R$ 6 por dúzia, sendo a opção mais barata. E aí, claro, se você quiser ovos orgânicos de galinhas livres, daqueles de mercado natural, você vai pagar R$ 1 por ovo. Então, literalmente, você vai pagar R$ 12 por uma dúzia. Então, sabe, você pode encontrar opções que se encaixam no seu orçamento, mas, sabe, está chegando ao ponto em que, por exemplo, está quase ficando. Está caro até para comer em casa. Muitas vezes você vai ao supermercado e pensa em comer menos. Vamos economizar dinheiro, comer em casa, mas comprando bifes no Sam's Club, Costco ou supermercado local. Sabe, carne bovina e essas proteínas não são baratas. E, sabe, quando você soma tudo isso, tipo, eu preciso de páprica, preciso desses temperos todos e tudo mais, no final das contas acaba sendo uma refeição bem cara. Então eu acho que é tipo, quando a gente volta, quero dizer, é incrível. Quero dizer, a gente tem, na verdade temos um restaurante cantonês com estrela Michelin em um shopping bem perto de onde estamos hospedados. Então a gente pede dim sum, na verdade a gente pede dim sum e também jantar deles, provavelmente umas 2 ou 3 vezes por semana, porque é simplesmente estrela Michelin. Mas nós somos uma família de 4 pessoas, acho que nossa conta ontem à noite foi tipo 340 kai, sabe? E isso foi, desculpa, família de 5, mas foi tipo, a gente pediu uns 7 pratos, foi Foi tipo um exagero. Foi ótimo. Foi fantástico. E aí a gente ficou tipo, cara, essa comida é inacreditável. A qualidade é ótima, sabe? Você recebe em casa em 20 minutos, quero dizer, é simplesmente incrível. Mas, sabe, essa refeição nos Estados Unidos custaria facilmente $200, sabe? Seria uma refeição realmente cara. Então, até mesmo o seu, sabe, o seu chinês, tipo hot pot, a gente adora ir em hot pot. Hot pot nos Estados Unidos da América é extremamente caro. Tem um Haidilao em San Diego, por exemplo, Tipo, luxo, né? Não é? Com certeza sim, você vai gastar, quero dizer, uma família de 5 pessoas. Você vai gastar uns $250, $300 para ir ao Haidilao Haidilao. nos Estados Unidos. No Haidilao nos Estados Unidos. $200, $300 americanos. Estados Unidos. Loucura. Você vai gastar pelo menos $200. Vai gastar $200 no McDonald's. Que você Já fez antes. Culpado, admito.
É realmente, e eu acho... É aí que as pessoas realmente estão começando a perceber. Elas estão começando a ver esses vídeos vindo da China. E eu acho que eles estão começando a perceber, tipo, cara, olha só, tem muito mais vídeos, eu acho, circulando online. É interessante ver estrangeiros indo à China pela primeira vez. Quero dizer, nós vimos, acho que a China realmente começou a atrair muito, muito mesmo, né? Especialmente o público mais jovem nos Estados Unidos. Porque, sabe, a China fez um trabalho incrível. Nem diria que foi só a China, mas a China ganhou muita visibilidade nas redes sociais no último ano, especificamente que retrataram o país de uma forma muito positiva. Ou pelo menos fizeram muito mais pessoas ficarem curiosas sobre a China. Eu ia dizer, tenho visto um aumento tanto de influenciadores quanto de pessoas comuns postando vídeos de suas viagens para a China. De vez em quando assisto a alguns só por curiosidade, para ver o que dizem. E em geral é sempre positivo, né? Nunca vi nada, não vi nada negativo. E eles Definitivamente não tem nenhuma ligação com a China. São apenas pessoas comuns que estão apenas vindo. que estão apenas vindo e reagindo. Bem, sim, mas esse é um dos pontos de discussão. E eu ficaria interessado porque você está no YouTube, Saíros, e vê muitos críticos dizendo que todos esses YouTubers seriam pagos pelo governo para espalhar propaganda. Obviamente, né, essa narrativa vai vir junto com isso por parte de um certo grupo de pessoas. Com certeza. Então, mas não é interessante ver todas essas pessoas. Na verdade, é interessante esse grande volume de vlogs, vídeos e conteúdos online. Tipo, o que você acha disso quando vê? Porque você foi um dos primeiros a fazer isso, certo? Você está nesse jogo há muito tempo. Como você se sente ao ver essa onda toda chegando agora? Me sinto ótimo porque, como você disse, estamos nesse jogo do YouTube há cerca de 5 anos. Continuamos postando e compartilhando a história da China. Tudo começou de forma pessoal, sem saber onde isso me levaria ou no que se tornaria. Mas acabou se tornando um grande projeto de paixão que virou uma carreira completa e trouxe oportunidades incríveis que me levaram ao redor do mundo. O principal sempre foi compartilhar essas experiências. Neste ano, ou melhor, nos últimos 12 meses, o crescimento disso foi ótimo. Acho incrível ver mais pessoas descobrindo e realmente experimentando a China como ela é. Infelizmente, vivemos em um mundo atualmente onde, se você diz algo positivo sobre a China, é rotulado como um propagandista comunista, e isso é lamentável. Essa é a realidade do nosso mundo. Ontem levei meus filhos para jogar badminton e postei um vídeo deles no Twitter. E as pessoas falam isso é propaganda do governo. E é como, meu Deus, eu nem posso mostrar meus filhos jogando badminton na China. Eu até falei sobre como, sim, eles conheceram alguns chineses locais. Você não pode Mostrá-los se divertindo aqui? Não. Você não pode, eles Não podem estar se divertindo na China. e não é permitido se divertir, não é permitido se divertir, certo? E então temos esse estereótipo no Ocidente de que a China é um lugar draconiano, uma sociedade distópica, a economia está desmoronando e todo o sistema pode colapsar a qualquer momento. A verdade é que qualquer um que vá à China, mesmo por poucas horas, percebe que algo está faltando. Então, sabe, a mídia ocidental não está me contando a história completa, porque tudo o que me disseram no Ocidente é completamente diferente. E então, de repente, você começa a encontrar pessoas chinesas na rua. Você entende como a sociedade funciona e nota que a China é bem diferente. Não me entenda mal, não estou dizendo que a China não tem problemas ou desafios. Claro que tem, como qualquer outro país, mas é muito diferente do que a nossa percepção no Ocidente. Então, para mim, na verdade, fiquei muito animado e muito feliz em ver isso. Porque, de novo, eu meio que comecei o programa dizendo que sou esse embaixador não oficial entre os Estados Unidos da América e a China. Quero dizer, eu definitivamente acredito, e isso meio que tem sido assim. Nosso canal no YouTube defende que Estados Unidos da América e China juntos beneficiam o mundo. Sim, você tem dito isso desde o primeiro dia, cara. Eu adoro isso. Sim, esse é o meu lema. Isso é o que meio que me motiva todos os dias. E é isso, e... Você sabe, obviamente eu tenho interesse nisso, né? Minha esposa é chinesa e nossos filhos são meio chineses. Quero que tenham orgulho da saúde deles. Você quer Isso. Que dê certo. Você quer que o mundo dê certo? Você... quer que a China... E os Estados Unidos deem certo. Como você disse, nós três na mesa hoje temos interesses, certo? E acho que esse é um dos principais motivos pelos quais somos tão apaixonados por isso. Acho que é isso que realmente me motiva. Tipo, bem, sempre que falamos sobre esse tipo de coisa, é realmente por nenhum outro motivo, além da honestidade. Bem, nós temos interesse nisso. E o interesse nisso são as consequências reais para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos. Isso fica ainda mais frustrante quando você vê tantas narrativas falsas.
Mas falando sobre isso, tipo, você vê essas narrativas sobre as quais a gente estava falando, no sentido da China ser esse lugar draconiano e tudo que vem com essa perspectiva, você acha que essa narrativa está começando a desmoronar? Agora, com toda essa, tipo, sabe, cada vez mais exposição. Sim, acho que a resposta para isso é sim. O que tem sido mais poderoso é a decisão. Se voltarmos um ano, quando o governo da China anunciou que abriria o país, viagem para diversos países sem taxa de visto. Na União Europeia, quase todos os países já têm isenção de visto para a China, permitindo visitas de 2 semanas sem visto. E isso é uma grande barreira de entrada porque é realmente muito complicado ou muito trabalhoso conseguir o visto para a China e passar por esse processo. Agora, com o passaporte da União Europeia, você pode viajar facilmente. Antes, isso era uma grande barreira para muitos. Agora é como, agora eu posso simplesmente reservar um voo e aparecer lá e... Nós percebemos. Bem mais estrangeiros em Xangai. Assim. Nos últimos meses. Tem sido um. Quero dizer, nós olhamos para os dados do governo que saíram. Quero dizer, é sem dúvida. Agora, muitos turistas estrangeiros visitam China, Austrália e Nova Zelândia sem visto. A Austrália mudou completamente em relação ao ex-primeiro-ministro Scott Morrison, que era fortemente anti-China e crítico do país. E agora me refiro a Albanese. Ele se encontrou com Xi Jinping, ele acabou de estar aqui. Acho que eles se encontraram 3 vezes nos últimos 6 meses, mas... Ele recebeu muitas críticas na Austrália só por ter vindo aqui. Eu acho... Isso vai levar algum tempo. Bem, eu quero dizer, é sempre interessante porque você foi de, quero dizer, é uma mudança de 180 graus, certo? Você passou de, estamos rompendo com a China pra agora, vamos construir uma relação mais forte. As pessoas vão demorar, mas a economia australiana depende do mercado chinês. Muitos australianos enriqueceram graças a uma relação frutífera com a China. Sou muito a favor de acordos e relações comerciais, de construir e trabalhar juntos. E por isso, eu sou totalmente a favor de trabalharmos juntos e encontrarmos maneiras de fazermos negócios juntos. Isso é uma parte importante do que eu acredito. Acho que, para responder, isso começou a desmoronar. Começou porque, novamente, não havia youtubers como eu dizendo: "Ei, vou levar vocês para a China." Não, você tinha um tal de Joe Smith, do Reino Unido, que simplesmente dizia: "Ei, eu sou um vlogger de viagens. Eu estive viajando pelo Reino Unido e Europa, mas adivinha só, a China acabou de abrir as fronteiras. Eu vou dar uma olhada." E aí é uau, minha primeira vez na China. Pessoas que já tinham canais bem grandes, mas que não faziam nenhum conteúdo sobre a China. Então não é como se eles fossem conhecidos por isso. Eles já tinham um público fiel porque faziam conteúdo em vários lugares do mundo. E então eles simplesmente vieram pra China e disseram: "Ei, é mais ou menos como se o iShowSpeed estivesse vindo." Gosto de dizer que é um ataque de 3 frentes para fazer esse muro desmoronar mais. Primeiro seria a questão dos refugiados do TikTok, certo? Como já dissemos, americanos e chineses agora se comunicam diretamente. E de repente é uau, eu tô vendo conteúdo chinês e vice-versa, certo? Então esse é um. E o segundo foi quando mostrei o Speed na live que ele fez aqui. A transmissão ao vivo de tantos episódios e a quantidade de espectadores e a atenção que isso recebeu. E de repente, todo mundo, como se fosse uma narrativa comum, dizia: está tudo normal lá. É bem legal, todo mundo é bem tranquilo. Não vi muita negatividade. Eles até transformaram algumas pessoas em heróis. Sabe, o cara do pato ou algo assim. Pessoas chinesas neste vídeo. Então, esse é o segundo. E o terceiro é o que você acabou de mencionar, que é a abertura das fronteiras. Isso permitiu que muitos criadores de conteúdo comuns, ou pessoas que não eram, participassem. Apenas famílias vindo visitar, ver por si mesmas e deixando posts, e tudo isso através das redes sociais, claro, dizendo: "Ei, aqui é realmente legal." Uau, fiquei surpreso. Isso não era o que eu esperava. Coisas assim. Essa combinação, esse ataque em 3 frentes no último ano é impressionante. Também percebo a diferença. Só isso. Como espectador, quando vejo conteúdo normal ao ler comentários, você vê a batalha, mas agora você vê o debate entre pessoas defendendo e também atacando. Ao contrário de antes, sempre era uma voz unilateral, dependendo de qual canal você assistia. Mas tô percebendo agora, você vê assim... um pouco mais de resistência. Tem resistência agora. Um pouco mais de equilíbrio nisso. Sim, com certeza. Percebi isso. Sim, bom, e eu acho que o incrível é que eu quero meio que abordar isso pela perspectiva do YouTube, porque o YouTube é um jogo de visualizações. Então, relacionado a isso, sabe, recebi um e-mail de um cara na Flórida, ele é um senhor de idade. Ele me contou sua idade e onde estava na Flórida. Ele disse: "Ciro, fui das Forças Especiais, aposentado do Exército dos Estados Unidos da América há anos. Você precisa entender que está errado sobre a China e que a China é a maior ameaça para o mundo.
Precisamos cortar todos os laços com a China, ele perguntou, sabe? A primeira medida deve ser expulsar os 30 mil estudantes chineses dos Estados Unidos da América. Não deveríamos ter nenhum estudante chinês vindo para os Estados Unidos. E então eu estava, e normalmente eu não recebo, sabe, cartas de fãs assim, sabe, desse tipo. Mas eu disse, bem, eu vou responder, sabe? E eu só, ei, obrigado pelo e-mail, agradeço o seu tempo. Sim, vou te passar alguns fatos. Por exemplo, apoio muito a imigração para os Estados Unidos. Acredito que a imigração tem sido muito benéfica para o país. Se você olhar nos últimos 30, 40 anos, quantos estudantes chineses vieram para os Estados Unidos e o quanto os Estados Unidos se beneficiaram especificamente desses estudantes chineses. Isso tem sido incrível. Por exemplo, a corrida da inteligência artificial. Certo, a maioria das pessoas que lideram o desenvolvimento de inteligência artificial nos Estados Unidos são chineses. Pessoas, certo? São todos nomes chineses, certo? Como você disse, a questão é a batalha entre chineses com inteligência artificial nos Estados Unidos da América e chineses na China. Tipo aquele meme da competição de matemática. O time americano é todo sino-americano. Sim, é como se o time americano finalmente tivesse vencido o da China. Parabéns. Tipo Zhang Li, sabe? São todos sobrenomes chineses, mas eu disse, sabe, isso é incrível você ter esse tipo de atitude. Que você quer expulsar 30 mil estudantes chineses das universidades. Há tantas formas de lidar com isso. Estudantes internacionais correspondem a uma grande parte das mensalidades nessas universidades, certo? Outro ponto é que muitos desses estudantes vêm estudar nos Estados Unidos. Eles ficam nos Estados Unidos da América, viram cidadãos naturalizados, têm filhos e constroem vidas e carreiras. Quero dizer, tudo isso é benéfico para a nossa economia, tudo isso é benéfico para o nosso sistema universitário. Veja a iniciativa da China, iniciada há alguns anos, quando o governo passou a perseguir professores chineses. Eles já tinham essa iniciativa em andamento. Durante anos, não encontraram nenhum professor com vínculo substancial com a China. E basicamente eles arruinaram tudo, sério. Não houve alguns que foram acusados? Muitos deles foram acusados, muitos deles foram levados a julgamento. O problema é que, ao acusar alguém e colocar no processo legal, essa pessoa enfrenta julgamento por 18 meses. Toda a situação financeira deles, eles tiveram que contratar um advogado para se defender. Eles gastam centenas de milhares de dólares na defesa e perderam um emprego na universidade. As consequências ainda são reais e duradouras. Eles perdem seus empregos. Sim, e então eles perdem todo o financiamento. Sim, a pesquisa deles, eles perdem o financiamento para a pesquisa. E aí é tipo, depois de 2 anos, desculpe, não encontramos nada. Pode ir embora. E é como se você tivesse acabado com a minha vida. Como se você... Literalmente destruído 30 anos de trabalho aqui. Por isso, muitos professores chineses deixaram os Estados Unidos e voltaram para a China. E então eu disse, isso é uma perda para a América quando você segue por esse caminho. E esse cavalheiro na Flórida, sabe? Ele disse, sabe de uma coisa, Cyrus? É assim que funciona. Antes de partirem, todos os 30 mil estudantes recebem orientação do governo comunista. E então, quando eles voltam, tem que fazer um relatório detalhado de tudo o que aprenderam. Eu disse, isso não é verdade, isso é pura invenção. Ele perguntou como eu sabia. Respondi que já conheci cerca de 50 estudantes na minha carreira, que começou na China como profissional de golfe. A maior parte da minha clientela era formada por crianças e jovens de 5 a 18 anos. Muitos deles foram estudar nos Estados Unidos, muitos deles jogaram golfe nos Estados Unidos. Posso afirmar que conheço cerca de 50 crianças da China que estudaram nos Estados Unidos. Nenhum deles foi questionado pelo governo chinês, nem precisou ir e prestar contas ao governo chinês. Eu ouvi isso também. Eu literalmente vi um político dos Estados Unidos da América na televisão dizendo que todos os estudantes chineses são espiões do Partido Comunista Chinês. Palavra por palavra, foi isso que ele disse. Tudo os estudantes chineses são. Eu sei, isso não reflete o pensamento de todos, mas esse é um dos grupos radicais que realmente pensam assim. Sim, e o curioso é que esse cavalheiro teria mais de 60 anos, ele vai ter suas crenças. É muito difícil ganhar uma discussão contra esses caras porque eles são teimosos, eles são muito teimosos. Por isso desisti dessa geração. Só digo, acredite no que quiser. Acreditar, cara. Já apresentei os fatos e expliquei o motivo. A presença de estudantes chineses nos Estados Unidos da América traz benefícios claros para o país. Sou a favor da imigração, inclusive dos efeitos colaterais. Suponha que os Estados Unidos da América passem por isso. Agora, todos os estudantes chineses estão banidos. Você acha que japoneses e coreanos vão querer vir? Isso gera efeitos em cadeia, pois outros países asiáticos podem pensar. Agora, os Estados Unidos da América estão banindo estudantes chineses. O que acontece?
Ei, sei que você é japonês, mas e se te confundirem? Você é chinês? Por que faz isso? As pessoas não distinguem os diferentes tipos de asiáticos. Que tipo de asiático você é? Eu? É bem diferente e difícil. Acho que há efeitos em cascata com pessoas reagindo a essas emoções. Então, de qualquer forma, eu realmente quero que as pessoas entendam isso de novo. Isso meio que volta à minha missão principal de tentar melhorar esse relacionamento entre Estados Unidos da América e China, relacionamento e mais compreensão. Mas, novamente, quando você está lá por apenas algumas horas, pelo menos, e está andando por essas cidades e vendo as coisas, ouve. É evidente que há um lado da China que você não verá na mídia. E que, sabe, honestamente, mesmo que você não goste da China, você provavelmente deveria vir, só para que você possa entender um pouco melhor e pelo menos ver com seus próprios olhos. Um dos maiores problemas nos Estados Unidos da América, na minha opinião, é como as pessoas estão se sentindo. Isso não tem relação com a China. Você não vê seus impostos funcionando para você. Realmente não vê isso. Não há nada muito direto que você possa dizer. Ah, entendi. Você só pensa, pra onde vão? Estão indo pra guerras. Bem, quero dizer sim, o problema aí é que você está olhando para os Estados Unidos. Basta olhar para o Oriente Médio. É lá que você pode ver nossos impostos sendo usados, né? Todos aqueles mísseis, bombas e tudo mais. Mas quero dizer, não, você está certo. Acho que esse é um grande problema que muitos americanos estão enfrentando e desafiando. Então, sabe, podemos tirar a conversa da China e simplesmente olhar para os Estados Unidos. Acho que é aí que muita gente dessa geração mais jovem está muito frustrada. É isso. Não vejo meu governo me apoiando ou melhorando as coisas. Não vejo uma sociedade melhorando, apenas um aumento no custo de vida. O que a maioria dos americanos realmente deseja? Eles buscam custo de vida acessível, melhor qualidade de vida e um bom emprego. Quero dizer, isso é algo meio universal, está em todo lugar, qualquer sociedade quer ter essas coisas. E é aí que acho que está muita da frustração agora nos Estados Unidos. E por isso muita gente não está satisfeita com o governo e com o rumo que as coisas estão tomando. Então sim, acho que é realmente importante que a gente comece. É por isso que acho importante viajar. Porque eu acho que quando você começa a olhar para a China e começa a observar, digamos, as coisas básicas da vida. Conversei hoje com meu motorista de táxi e ele comentou: seu salário nos Estados Unidos é bem mais alto. Eu disse, é mais alto, mas você sabia que o nosso custo de vida é muito maior? Ele perguntou, quanto custam as coisas? Falei, pago uns 1.000 yuan por mês no telefone. Ele respondeu, o quê? 1.000 yuan? Tipo, como assim? O que você faz? O que você está fazendo no seu celular? Eu disse, usando a internet, sabe, só usando como telefone mesmo. Sim, esse é o valor, custa cerca de 1.000 yuan por mês. Ele disse, isso é insano. Eu respondi, provavelmente pago mais 700, 800 dólares por mês de internet em casa. O quê? E eu fiquei tipo, Então eu fiquei tipo, Então estamos falando só de internet. Tipo, meu celular e internet em casa provavelmente dá uns 2.200 RMB por mês. E ele ficou tipo, isso é louco e... Fiquei tipo, é isso. Meu salário nos Estados Unidos da América é maior porque meus custos lá também são. Então, eu acho que quando você olha pra isso, as coisas básicas na China são muito acessíveis. Quero dizer, você pode pegar um metrô por literalmente, sabe, menos de $1, certo? Quero dizer, é muito acessível pegar um metrô. 50 centavos... Até $1. Você, 50 centavos a $1 pra pegar o metrô. E a internet, porque agora a internet está realmente se tornando algo básico que você precisa na sua vida. Serviços básicos, quero dizer, é tipo comida, água, internet, tipo você precisa ter internet, certo? Especialmente na China, então quero dizer, o governo tem que tornar isso acessível. Tem que criar uma rede 5G que funcione e seja compatível para que todo mundo possa acessar. É insano. Recentemente, só por curiosidade, tipo há 2 meses, eu pesquisei sobre a Verizon e a T-Mobile e só dei uma olhada nos preços, sabe? E sim, eu fiquei chocado ao ver que era tipo mais de $100 por mês, só pra ter algo que nem chega perto do que eu tenho agora. Tipo, um plano básico de dados, não. Nem chega perto. Agora pago uns $30 americanos, nem isso. É pouco menos de $30 americanos, mas eu tenho, tipo, 80 gigas de dados. Então eu pensei, caramba, é muita coisa, é uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Eu acho que o maior, voltando ao que você estava dizendo, acho que o maior desafio que estou vendo em tempo real, pelo menos. O que eu acho que estou observando em muitos cidadãos dos Estados Unidos da América é essa questão da qualidade de vida versus o que eu tenho que pagar para estar aqui. A ideia de que estou no país mais rico, próspero e desenvolvido do mundo, certo? E é como se eles estivessem tentando lidar em tempo real com essa dissonância que estão tentando enfrentar. E eu nem acho que conscientemente eles estejam pensando dessa forma. Acho que é só como estou vendo e descrevendo. Eu não acho que eles estejam pensando conscientemente nesses termos, mas eu acho que é isso que está acontecendo. Essas forças causam grande conflito interno em muitos, afetando sentimentos e estado mental.
Só de viver lá e trabalhar lá no dia a dia e trabalhar tão duro e... Mesmo assim, lutando, a maioria segue vivendo de salário em salário. Quero dizer, eu acho que a China... acho que estamos em um ponto agora em que, sabe, houve um tempo, alguns anos atrás, em que a China era vista como uma nação que só copiava, certo? A China só copia outros países e não consegue inventar nada. E certamente houve uma época em que a China era muito boa em copiar outras coisas, e eles realmente não eram vistos como inovadores. E eu acho que é aí que entra quando estive em Guangzhou no início desta semana, Entrevistei um expatriado alemão que morou lá por 20 anos em Guangzhou. Ele tinha muitas histórias interessantes, mas disse que há 20 anos era tudo original equipment manufacturer, só fabricando para outros. Empresas, somos bons em fabricar para vocês. Acho que o que mudou foi a grande iniciativa de nos tornarmos inovadores. Então, por exemplo, nós vamos fabricar seus celulares e computadores, mas também vamos fazer os nossos próprios e vamos ter recursos diferentes e coisas diferentes. Vimos como a China tratou a indústria de veículos elétricos. Você sabe como eles disseram, olha, tudo bem, vamos convidar a Tesla para entrar, fazer você participar do ecossistema aqui. Vamos ultrapassar limites e ver o que podemos inventar. E teve uma história interessante no ano passado em que a BYD realmente abriu uma fábrica no México e depois decidiu não abrir. Eles temiam que, estando próximos dos Estados Unidos da América, os americanos pudessem tentar roubar tecnologia. E então, você meio que viu essa reversão completa de 180 graus em poucos anos, onde por muito tempo os americanos sempre se preocupavam com os chineses roubando sua tecnologia, e agora é como se os chineses estivessem inovando e eles aqui estão preocupados com os americanos roubando sua tecnologia. A Ford não está analisando carros elétricos chineses? Ouviu falar disso? Acho que era o Chief Executive Officer da Ford. Eles compravam carros elétricos chineses para a engenharia reversa. Saiu um vídeo recente dele em entrevista, mas ele já havia dito isso várias vezes antes. Muitas vezes. Atrás. Mas nesse vídeo recente, não lembro a plataforma, mas ele estava falando sobre como ele leva seus principais executivos para a China todo ano. Eles descobrem e testam todos os carros. E então? Eles devolvem os 20 melhores. 15? Ou 20 para analisar e realmente entender. E ele basicamente estava dizendo, tipo, você é ridículo se acha que a China está te copiando. É ridículo pensar que a China está atrás. Eles estão muito à frente. Ele foi direto. E ele também disse, ele fez comentários muito positivos porque disse, eu pessoalmente dirijo esse SUV lá nos Estados Unidos. O Siux. 7, o Xiaomi. Sim, o Xiaomi SU7. Então ele disse, eu dirijo esse carro e estou dirigindo há 6 meses. Eu absolutamente adoro. Então, realmente... É muito humilde, é divertido dizer isso. Não só isso, é loucura. É ótimo que ele fale a verdade. Mas também, quero dizer, você não pode pedir um endosso melhor do que esse. O Chief Executive Officer da Ford literalmente fez questão de importar nosso carro do outro lado do oceano. Para Detroit? É isso que ele dirige pessoalmente em Detroit. E ele disse, estou desmontando para entender a tecnologia por trás disso, que é o quê? Isso também equivale a roubo. Certo sentido. Mas é quase loucura demais acreditar que o Chief Executive Officer da Ford está dirigindo um Xiaomi SU7 pelos Estados Unidos. Quero dizer, isso é tão louco. É louco, mas Eles não vendem Xiaomi nos Estados Unidos da América, então você não saberia disso. Imagine chegar em um lugar, alguém elogia o carro, belo carro, ele responde, obrigado. Perguntam, o que você faz? Ele diz, sou Chief Executive Officer da Ford. Quero dizer, que situação engraçada isso seria. É esse tipo de relação que quero ver futuramente. Por exemplo, eu adoraria ver a BYD entrar no mercado dos Estados Unidos. Mas vamos fazer isso com uma joint venture, certo? Vamos fazer uma joint venture com a General Motors ou com a Ford. É como as empresas americanas entram na China. Fazem joint ventures, 51% a 49%. Por que você ou a General Motors não faz isso? Faremos parceria com a BYD, construiremos uma fábrica em Michigan e empregaremos apenas americanos. BYD pode ter 49%, nós ficamos com 51%, será uma nova joint venture. E então vamos vender por um preço que não destrua o mercado dos Estados Unidos da América, porque esse é o grande problema, é por isso que nós os proibimos. Se eles chegassem com esse preço, quanto seria? $14 mil por um BYD de entrada? Isso destruiria o mercado interno dos Estados Unidos da América? Bem, não é por isso que eles estabeleceram na União Europeia, tipo, o preço mais baixo possível, tipo um preço proteção lá. Você não pode ir abaixo de um certo preço. É tão estranho, se você parar pra pensar. É estranho, mas eu faço. Bem, você ficaria bravo como um consumidor porque... Você me faz pagar mais só pra proteger a indústria, acredito. Mas... Individualmente, é tipo, quero ou não quero? Por que estou pagando mais agora?
Mas eu entendo. Esse é basicamente todo o jogo das tarifas, certo? É sim, é aí que estamos. Mas quero dizer, era isso que eu queria dizer, não é? Mesmo com inflação, ainda será uma pechincha e vantajoso para consumidores dos Estados Unidos da América. É quase uma vitória tripla, já que a América pode ganhar. Com a joint venture, a BYD entra no mercado dos Estados Unidos da América e consumidores americanos acessam o melhor veículo elétrico. Tecnologia da China chegando. É esse tipo de acordo que eu gostaria de ver entre Estados Unidos da América e China. Como podemos ampliar isso? Não quero que esses veículos elétricos baratos entrem e acabem com a indústria automobilística, pois precisamos dela. Mas também é admitir o mesmo. Veja a Volkswagen, ela disse. A Xiaomi está se destacando com esses carros e suas ações. Desculpe, não é Xiaomi, é Xiaopeng. Que vamos investir 700 milhões de euros para conseguir 10%, vamos adquirir 10% da empresa para que possamos ter acesso a essa tecnologia e usá-la no futuro. Carros da Volkswagen. Como a China é o futuro, por que não adquirimos uma parte disso? Podemos investir 700 milhões de euros por 10% da sua empresa e aproveitar o crescimento. Portanto, você tem duas opções. Podemos fingir que a China não está crescendo e ignorar que é o futuro, preferindo acreditar que estamos à frente e enganando a nós mesmos. Ou podemos dizer, olha, a China está inventando coisas bem legais, é melhor vamos fazer parceria com eles, vamos nos beneficiar, vamos fazer isso juntos. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Você vê muitas coisas acontecendo agora, onde elementos derivados da China, como elementos culturais, filmes, jogos. Sabe, acho que 2025 tem sido um ano realmente ótimo para a China porque houve muitas conquistas de soft power. E eu vou voltar lá para o começo, sabe, Justino? Você mencionou os refugiados do TikTok, poder, sabe, ver, sabe? E basicamente, sabe, vai ter essa proibição do TikTok que está para acontecer. Eles foram ao Xiaohongshu para ver o que acontece na China, o que marcou uma grande vitória do sul global para o país. Você viu que a outra coisa foi realmente o DeepSeek sendo lançado. E, sabe, foi incrível porque você viu isso, incrível. Sabe, tinha um vídeo incrível do Sam Altman na OpenAI. Então, ele está falando em um evento e eu acredito que seja um empreendedor indiano. Ele pergunta, sabe, Sam, que conselho você daria? Se houver outra empresa que queira desenvolver e tentar emular o que vocês estão fazendo, que conselho você daria para entrar nesse mercado? E ele, de forma muito arrogante, simplesmente disse, nenhum conselho, vocês não têm chance, estamos muito à frente, boa sorte. Quero dizer, ele foi tão arrogante e tão exagerado, foi assim. E o empreendedor indiano era muito humilde. Ele só meio que sorriu e meio que, sabe, aceitou aquilo. Mas eu só pensei, cara, esse sujeito é tão convencido e arrogante. Isso foi antes do DeepSeek? Isso foi antes do DeepSeek. Ele disse que ninguém pode nos alcançar ou faz o que fazemos. Sabe, acabou. Isso foi... Também quando a grande mídia afirmava que a China estava de 1 a 2 anos atrás dos Estados Unidos. Alguns anos e meses atrás, mas sempre estava atrás. Sempre estava Atrasado. Mas estava atrasado cerca de 1 a 2 anos. Não se preocupe, foi por volta de 1 ou 2 anos atrás de nós. E DeepSeek. O Seek foi lançado e construímos o DeepSeek com um orçamento de 5 a 6 milhões de dólares. Nós conseguimos, sabe, fazer tudo completamente. Na verdade, ele está sendo testado em um nível que é superior ao da sua Open Inteligência Artificial. De repente você percebe. É isso que quero que as pessoas entendam. A propaganda anti-China prejudica mais os países ocidentais do que a própria China. E isso é algo que eu acho que o público ocidental realmente precisa entender melhor. Porque o que acontece e nós vimos isso, aconteceu exatamente com o DeepSeek. Todo dia a mídia diz que a China está colapsando, não tem futuro e não inova, sendo apenas uma nação de imitadores. E então, de repente, eles fazem algo como o DeepSeek. E aí todo mundo no Ocidente fica espera aí, o que aconteceu? Eu pensei que eles estavam atrasados, pensei que eles não estavam fazendo... nada de bom, como... Eles poderiam. Como eles conseguiram fazer isso? Então, sabe, a propaganda anti-China não prejudica a China, porque, sabe, nós estamos vivendo na China, estamos aqui no local, estamos vendo tudo em primeira mão. Isso beneficia a China, pois serve de cobertura para eles. Exatamente. Não olhe para cá ou para o que fazemos. Preste atenção aqui, com certeza. Então acho que isso é algo importante. Quero que entendam que é possível se enganar dizendo que a China está entrando em colapso. Quero dizer, já vi alguns vídeos ridículos no YouTube por aí, onde toda essa coisa de golpe militar, isso... A narrativa que surgiu há um tempo, sabe, de que vai acontecer um golpe militar, sabe, eu vi, quero dizer, isso só fica cada vez mais hilário.
E eu disse, você precisa ir além desse simples fato. Ok, nos Estados Unidos nós podemos votar para presidente. Isso não significa que somos melhores, não quer dizer que, tipo, ok, eu votei em novembro passado. Minha qualidade de vida melhorou? Quero dizer, melhorou? Está substancialmente diferente? Sinceramente, toda a minha comunidade em Las Vegas ficou chateada por termos Trump e Kamala. E eles diziam, todo ano é a mesma porcaria, uma escolha entre ruim e ruim. A cada 4 anos, elegemos e nos arrependemos, poucos vão votar com entusiasmo e os números mostram isso. Muitos americanos ainda não votam. Quero dizer, vivemos numa bolha onde democracia e votar para presidente parecem ser tudo. Sim, é uma forma de governo. É a melhor forma de governo? Não estou convencido de que seja. Não estou dizendo que sou antidemocrático, nem que apoio o comunismo, modelo chinês ou qualquer outro tipo de governo. Minha mensagem principal é que o mundo é diverso demais para ter só uma forma de governo. Achamos que se o povo chinês pudesse votar para presidente, todos os problemas seriam resolvidos e tudo melhoraria. Não acho que seria assim. E novamente não cabe a mim decidir, pois não sou cidadão chinês. Não é meu país, sou apenas um convidado aqui e sempre serei. Por isso acho que a China deve decidir o que fazer. Do ponto de vista americano, se achamos que o governo da China é ruim e vai fracassar, por que não deixamos que fracassem? Quero dizer, então, deixe eles serem. Mas o problema é que não está fracassando, e sim, crescendo e continuando. É assim que você sabe quando alguém está fazendo algo certo. É quando os inimigos ficam irritados. É. E quanto mais eles falam, quanto mais eles reclamam, mais você sabe que estão fazendo algo certo. E eu, por isso, se você assiste meus vídeos, eu realmente gosto de usar fatos. E isso não é uma crença, é um fato, mas tipo, um fato real mesmo. E quero dizer, tem uma pesquisa ótima. No começo deste ano, a Aliança das Democracias, que é um think tank baseado na Dinamarca, fez uma pesquisa com 110 mil pessoas entre 110 países ao redor do mundo. Essa é uma pesquisa muito significativa. 110 países diferentes, 110 mil pessoas. Descobriram que, nesse espectro amplo, em 110 países, 79% das pessoas têm melhor impressão da China do que dos Estados Unidos da América atualmente. Quando uso isso em um vídeo, perguntam, por que está sendo anti-americano? Respondo, sou pró-América, estou apenas preocupado. Quero dizer, quando você tem esse número tão grande, não estamos falando de 51 a 49, certo? Não é como se... E mesmo isso já seria preocupante, certo? Parece maioria, mas está longe disso. São 79% uma grande diferença. Você observa o que ocorreu nos Estados Unidos, nosso sistema político e as guerras que apoiamos. Existem muitos motivos para isso estar acontecendo. Não é um único fator. São muitos, múltiplos, uma infinidade de razões. Analisamos por que os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão ganhando força e por que tantos países querem evitar o dólar americano no comércio. Veja, essas histórias acontecem no mundo todo, por isso você deve sair dessa bolha americana. Por isso digo que a propaganda anti-China prejudica mais os americanos do que os chineses, pois os chineses estão aqui. Eles vivem suas vidas, fazem o que precisam e tentam seguir em frente. Sim, a China enfrenta desafios econômicos. Eu não acho que os Estados Unidos estejam sem desafios econômicos neste momento. Quero dizer, estamos caminhando para uma recessão. Os preços estão nas alturas. Quero dizer, há muitos americanos que, você sabe, não conseguem pagar moradia, não conseguem pagar isso. Os níveis de segurança não estão nem perto do que deveriam ser. Cada país precisa definir como melhorar sua sociedade. Fiz uma palestra no TED há alguns anos onde me pediram para compartilhar algumas ideias. As 5 principais lições que aprendi com meus anos na China. Estava refletindo sobre isso e vou tentar listá-las. Aprendi muito, mas vou destacar 5 principais, sendo uma delas a importância da família. Foi muito interessante porque na China você sempre é ensinado, como você descreveu, você tem isso. A família é meio que seu plano de apoio. E também é isso, você sabe que vocês são uma unidade. E eu acho que é assim. E na verdade, se você realmente conhece a cultura chinesa, você sabe. Por exemplo, nesses vilarejos pequenos, há um tipo de governo local funcionando ali. Se falamos de vilarejos bem pequenos, os próprios moradores se reúnem. E eles realmente democraticamente elegem um chefe, e esse chefe seria responsável pelo bem-estar de todo o vilarejo. E existe isso, sabe? Se uma das pessoas do vilarejo tivesse câncer e precisasse de tratamento, o vilarejo se reuniria e arrecadaria dinheiro para que ele pudesse ir ao hospital e receber esse tratamento. Sabe, você não vai cair porque o vilarejo está ali para te apoiar. Isso existe há milhares de anos. Na cultura chinesa, a história e como isso funcionava.
Hoje, a dinâmica familiar segue e não é raro marido e esposa quererem ficar juntos. Os avós se unem, todos juntam dinheiro e constroem ou financiam uma casa. Assim, eles podem formar nova família, ter netos, etc. Essa dinâmica é bem diferente da dos Estados Unidos. Estados Unidos, onde Você tem 18 anos, é adulto e pode seguir sua vida. E ali está a porta da frente, ali está a porta da frente. E eu gosto de contar essa história porque acho realmente muito fascinante. Quando me mudei para a China em 2007, voltava aos Estados Unidos apenas uma vez por ano. E minha avó, do lado do meu pai, ela estava envelhecendo e eu disse, sabe de uma coisa? Sempre que voltar, preciso ir a Iowa ver minha avó, pois não sei por quanto tempo ela estará lá. O interessante é que ela tem 20 netos e eu fui o único que ia visitá-la todo ano. E era uma dinâmica interessante, porque eu garanto que se eu morasse na Flórida, provavelmente eu não teria voltado uma vez por ano. Porque você simplesmente pensa, você está no mesmo estado e fica tipo, a vovó está ficando velha, você provavelmente deveria ir visitá-la. E aí, talvez no ano que vem. Talvez ano que vem. Estou ocupado. Você pensa, talvez vejamos no outono ou algo assim. Mas como eu morava na China e só tinha uma viagem por ano, eu simplesmente disse, quer saber, eu vou priorizar isso. Antes de voltar para minha família na Flórida, vou voar para Minnesota, alugar um carro e dirigir até Iowa para visitar minha avó. Eu disse que foi uma época ótima, pois fiz isso por 3 anos seguidos. Depois ela faleceu. Só fiz isso por 3 anos antes dela falecer, mas tive ótimas lembranças e foi maravilhoso. Por exemplo, ao voltarmos, ela adorava assistir ao canal de culinária. Então eu literalmente só sentava lá e a gente conversava no sofá e assistíamos ao canal de culinária por tipo 8 horas seguidas. Parece legal, foi ótimo. Mas era assim, eu contava histórias pra ela sobre a China, ela me contava histórias sobre a fazenda, ela me contava histórias sobre meu pai. A gente pedia alguma comida. Foi uma época muito boa, tenho lembranças incríveis com minha avó. Então quando ela realmente faleceu, eu não fui ao funeral. Nessa hora, todos os meus primos foram dizendo, não vimos a vovó. Eu pensei, mas vocês foram ao funeral dela. Tarde demais, eu fui vê-la. Então, na verdade, eu não vou ao funeral porque já prestei meus respeitos e já vi isso. Mas isso eu aprendi com a China, sabe? Eu aprendi isso especificamente porque eu estava muito inspirado, sabe, na época. Lembro que em 2007 e 2008, o trem-bala ainda não era desenvolvido. Me recordo que meus colegas em Xangai diziam, vou voltar para a província de Sichuan, Vou pegar um trem de 45 horas e fiquei pensando, trem de 45 horas? Sério? Eles falavam, não vou pra casa há 51 semanas, agora volto, levo 2 dias pra chegar. Vou passar 3 dias lá e 2 voltando pra Xangai. Esse é meu único feriado do ano. Fico pensando, caramba, isso é insano. Mas é isso, né? Família é tudo. Então, sabe, eu acho que sempre tem lições pra aprender. Acho que essa é a maior lição de ser expatriado na China e viajar pelo mundo. Muitas vezes as pessoas me perguntam. Uma pergunta comum nos Estados Unidos da América é: Ciro, como é a China? Sempre tento simplificar, pois a China é bem mais normal do que muitos imaginam. Não é diferente. As pessoas gravam um podcast num sábado à tarde comum enquanto outras estão indo, entende? Eu fui e peguei comida no restaurante italiano logo aqui fora. Sabe, vários casais chineses lá num sábado à tarde e um casal adorável bem ao meu lado. Eu estava ouvindo essa conversa deles tipo, ei, você quer ir ao cinema hoje à noite? O que a gente faz? Vamos na casa dos nossos amigos? Faz tempo que não vejo eles. Seria divertido ir lá. Então, quero dizer, é como se os chineses estivessem fazendo a mesma coisa que a gente, né? Quero dizer, os chineses querem as mesmas coisas que a gente quer, né? Quero dizer, se eles têm filhos, sabe? Eles querem que eles estudem em uma boa escola e, com sorte, cresçam, consigam um bom emprego e tenham uma vida melhor. Então, acho que é aí que eu realmente quero focar mais nessa diplomacia entre as pessoas. Porque acredito que nossos governos nunca vão concordar totalmente. Os Estados Unidos continuarão sendo os Estados Unidos. E a China... Não estou aqui para dizer à China como governar seu país. Mas o que eu quero é ver mais pessoas aprendendo a trabalhar juntas e interagindo. Porque, sabe, toda pessoa americana que vem aqui e realmente conversa com chineses fica impressionada. Eles são muito amigáveis e a sociedade é ótima. Tem muita coisa interessante, como você comentou. Fiz um vlog andando por Chongqing e vi isso. Provavelmente recebi dezenas de comentários. Sabe o que é curioso, Ciro? A sociedade lá parece bem saudável, né? As pessoas parecem saudáveis andando por aí. Ele disse que no minuto 13:25 da sessão, 2 garotas atrás de você deram um high five e riram para aparecer no seu vídeo. Elas dizem que nunca imaginariam que a China fosse tão feliz. Eu meio que tinha essa impressão de que os chineses eram tipo cabeça baixa, deprimidos, mas eu pensei, cara, os chineses são felizes. Eles estão nas redes sociais, vendo filmes e ouvindo músicas.
E tem uma... Há muitos infelizes, como em toda a sociedade. Sim, exatamente. Pessoas felizes e Pessoas infelizes. Então, sabe, eu só acho que sabe, de novo, Minha mensagem é, seja curioso, vá explorar e vá ver. Se nós estamos, quero dizer, Até só expandindo um pouco o que falávamos agora, em termos de sociedade, como todo mundo é familiar, como a importância da família é fundamental, é uma daquelas coisas que eu acredito que você pode ouvir falar, escutar, pensar e até repetir. A China valoriza muito a família, mas você talvez não compreenda totalmente esse significado. Até que, tipo, você tenha vivido aqui, conversando e convivendo com os locais, você consegue meio que sentir isso. Isso é bem diferente de só ler ou ouvir sobre isso. Porque o motivo pelo qual eu estou dizendo isso é porque você sempre volta à ideia de liberdade. E vida individual versus vida em sociedade, tipo, seu papel na sociedade versus seu papel para você mesmo. E as pessoas sempre falam sobre como são essas diferenças entre os valores americanos e os valores chineses. E eu estou aqui para dizer que sim, eles são diferentes e que você não faz ideia de como é diferente. Eu sei que você está promovendo as semelhanças, mas você precisa entender essas diferenças. E por causa dessas diferenças, se você conseguir entendê-las, então você vai entender o porquê. A liberdade, na verdade, ela está dos dois lados, sabe? E você tem felicidade dos dois lados. 100%, entende? Você precisa captar a nuance entre ambos. dois. E aí você pode entrar um pouco mais com a sua própria opinião, certo? A palavra-chave que você disse aí foi nuance. Quero que entendam. Se você olhar para a China com a visão americana, nunca fará sentido. Assim como se você olhar para a América pela ótica chinesa, não faz sentido, então é isso. Só entende quem realmente vive aqui e sente isso. Um exemplo simples. Na minha comunidade nos Estados Unidos da América, muito republicana, todos amam a segunda emenda e têm armas. Eles perguntaram, Ciro, você já se sentiu inseguro na China? Sei que o governo não gosta de armas. E eu digo, na verdade, é exatamente o oposto, porque não há armas. Eu me sinto extremamente seguro, sabe? Isso é tão louca essa forma de ver, né? Mas isso é um jeito tão típico americano. Tipo, é uma visão bem radical republicana de ver as coisas. Porque na cabeça deles... Louco pra mim, tipo... É por isso que você... se sentiria inseguro sem armas. É louco, você está na China faz tempo. Mas eu estou tentando. De novo, quero que se coloque no lugar de quem nasceu e cresceu em Las Vegas, é republicano e ama armas, entende? E então, a mentalidade deles é tipo, armas igual liberdade, armas igual... Ei, eu tenho o controle. Tipo, o governo me teme porque, sabe, porque estamos armados, certo? É por isso que temos a segunda emenda. Então, de novo, tipo, se você olhar pra isso, tipo, se você disser isso pra um chinês, ele vai dizer, isso não faz absolutamente nenhum sentido pra mim. E eu fico tipo, você está certo, eu posso, eu entendo o seu ponto, mas também entendo por que ele está dizendo isso, porque eu entendo de onde ele vem, é isso que eu quero dizer. Você não pode olhar, sabe? Você não pode olhar para a China com uma lente americana. Você não pode simplesmente dizer, a China não é boa porque as pessoas não podem votar no seu líder. Para eles, não importa o que os Estados Unidos dizem, só o que acontece na vida deles agora. Sim. Certo. É aí que entra aquele famoso estudo de Harvard, realizado ao longo de 10 anos, como vocês provavelmente já ouviram, e eles simplesmente observaram, tipo, passando por todas essas vilas e tal. E você percebe que o partido chinês e o governo chinês são realmente populares entre a maioria do povo chinês. E sabe, a ressalva disso seria que, na minha opinião, muitas pessoas extremamente ricas provavelmente não seriam grandes fãs do governo. Sabe, porque na China não se pode ser tão extravagante. Sabe Cao Jiao, aquele tipo de cara, você tem que ser Didao, certo? Você, ser Jedi. Porque é por isso que eles reprimem com mais força. Por isso eles reprimem mais forte, né? Então eu... acho que a América poderia usar um pouco disso agora. Bem, quero dizer, e é por isso que você vê, tipo, sabe, que, tipo, as pessoas vão me perguntar, sabe? Uma pergunta frequente que recebo é, se a China é tão incrível, por que tantos chineses ricos vêm para os Estados Unidos? Eu disse, é muito simples. Se você tem dinheiro, não existe outro lugar. Não há lugar melhor no mundo para se viver do que os Estados Unidos, especialmente para chineses. Com muito dinheiro, você controla o sistema. Coloca seus filhos nas melhores escolas e mora nos melhores bairros. Você pode tudo o que quiser e sair na frente na vida. Isso não é totalmente verdade na China, pois lá queremos cuidar de toda a sociedade. E houve um estudo de caso muito interessante em Shenzhen, onde havia um professor incrível, tipo um dos 10 melhores professores da China, e basicamente o governo. O que aconteceu foi que houve um boom imobiliário ao redor daquela escola. Todos pensaram, precisamos colocar nossos filhos nessa escola para aprenderem com esse professor. Porque ela era tão avançada no que ensinava, isso ficou muito famoso na internet. Então o governo ficou tipo, opa.
Nós não gostamos de ver que as pessoas estão se mudando para aquela área porque estão tornando os preços inacessíveis para os outros. O mercado imobiliário começou a subir. Mas é claro, todo mundo com dinheiro pensa, bom, sem problemas eu posso pagar por isso. Mas aí, de repente, as pessoas que não conseguem entrar lá não conseguem ter acesso àquela professora. O governo chinês transferiu a professora para aulas online, permitindo que todos os estudantes de Shenzhen tivessem acesso a ela. Porque queremos que a sociedade melhore. Isso é algo muito chinês. E, de novo, isso é uma questão. Tipo, se você tem dinheiro, você não gosta disso. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro, eu deveria poder pagar para sair na frente. Porque seus privilégios diminuem. Meus privilégios caem, mas é aquela prosperidade comum. Queremos que a maré levante todos os barcos, os iates e os barquinhos pequenos. Queremos que todos subam. Dá pra ver a frustração de quem é rico e acha que deveria poder pagar pelo privilégio. Por que eu não estou avançando? Porque Eu não estou avançando. Enquanto que nos Estados Unidos é tipo, ei, você quer entrar em Harvard? Escreve um cheque, dinheiro, dinheiro. Você quer morar no bairro mais exclusivo? Você quer entrar na escola preparatória mais exclusiva para conseguir entrar em Harvard? Cheque, pague para participar. É assim que o sistema funciona. Mas voltando a essa ideia toda de, tipo, sabe, as semelhanças, na verdade, entre, digamos, a China e os Estados Unidos da América em termos das pessoas e do que elas realmente querem, no fim das contas é surpreendentemente parecido, certo? Porque Nós falamos sobre essas coisas e esses conceitos na China. É quase igual ao que, por exemplo, Bernie Sanders diria, certo? Eles jamais ligariam isso a algo chinês politicamente por lá. Mas se você olhar para Bernie Sanders e o tipo de apoio e popularidade que ele tem por suas ideias, se você olhar para o candidato a prefeito de Nova York, a Zoran, seja lá o que ele esteja falando, muitas coisas são surpreendentemente parecidas com as chinesas, como... o que eles estão falando? Bem, é mais ou menos isso que estamos fazendo aqui, hein? De qualquer forma. Com certeza, com certeza. Obviamente, eles não vão dizer ou pensar assim lá. Mas é essa ideia de que, no final das contas, todos nós estamos meio que buscando as mesmas coisas. E o que nos prende é que a gente discute sobre os processos para chegar lá. Adorei quando você disse que não podemos ver a América com olhar chinês, nem a China com olhar americano. E isso é muito verdade. O problema disso é que só sabemos o que sabemos, as pessoas só sabem o que sabem. E então nossas lentes são moldadas pelas nossas experiências. E é exatamente isso. E isso é A única coisa pela qual podemos enxergar. Acredito que suas experiências moldam sua visão, por isso é importante viajar pelo mundo. Você tem que vir aqui para vivenciar isso. E então, no próximo verão, na verdade temos várias famílias da nossa comunidade que disseram: ei, nós realmente queremos ir para a China. Nós nos sentiríamos confortáveis indo com você porque simplesmente a barreira do idioma, só a falta de familiaridade. A gente fica assim porque minha esposa posta stories no Instagram todo dia, sabe? E é tipo, uau. Eu nunca teria imaginado que a China era tão limpa. Não dá pra imaginar que a comida é daquele jeito. Não dá pra imaginar que os parquinhos internos para as crianças são tão limpos. Então a gente fica tipo, China de novo. Tipo, você deveria vir experimentar. Sabe, vai ser bem diferente do que você imagina. Você vai se divertir muito. Acho que, de novo, há muitas vitórias de soft power. Mas, sabe, por que o Zoran é popular em Nova York? É porque ele fala muito sobre as coisas que a China fez bem. Onde é essa sociedade, sabe? Se, por exemplo, no início desta semana, diabetes tipo 1 foi curada, mas houve um caso em que uma mulher de 25 anos com diabetes tipo 1 foi curada. E por essa equipe de cientistas chineses, o que é ótimo. E então, de repente, nos Estados Unidos, aparece um artigo do Goldman Sachs. Perguntas. Curar pacientes é um negócio sustentável? Sim. E quero dizer, isso é pago. E isso é pago pela Big Pharma. Isso resume os Estados Unidos hoje. Amamos nosso país e há muitos pontos positivos. Mas, infelizmente, essa mentalidade ultracapitalista realmente... Você nunca veria uma manchete dessas na China. Isso seria algo totalmente fora da realidade. Muitos diriam, do que você fala? Curar doenças beneficia a sociedade. Bem, o artigo ao qual você está se referindo, qual era o argumento deles para dizer que isso não beneficiaria a sociedade? O artigo era, isso é um modelo de negócio sustentável? Ah, entendi. Então não é. Bom, não para eles, é. Esse é o problema. Nos Estados Unidos não temos sistema de saúde, mas sim uma indústria da saúde. Essa é a diferença. Saúde é um negócio. Por isso digo que nos Estados Unidos tudo é baseado nisso. É um negócio. Então... Educação também é. Sim, quero dizer, tudo é. Então, quero dizer, de novo, há muitos aspectos ótimos dos Estados Unidos da América, e eu acho que quero dizer, tem, sabe? Por isso, o lugar ainda atrai muitos. Pois há grandes oportunidades na América para quem quiser batalhar e trabalhar duro. Esse sonho americano ainda está vivo. Acho que está mais difícil de buscar, mas essa vontade sempre existe.
Então eu acho que as pessoas, sabe, sempre existe uma esperança ali. Então eu acho que, sabe, mas eu vejo muitos jovens nos Estados Unidos estão se tornando mais abertos a ideias socialistas. Eles já percebem benefícios vindos da China, onde 95% da população tem cobertura de saúde básica. Isso contrasta muito com os Estados Unidos. Por isso, como disse, jovens com menos de 30 anos, você vê vídeos sobre a China no TikTok e pensa, uau, isso é bem diferente do que me falaram, estou aberto a isso. Por isso acredito que a China está vencendo no longo prazo em termos de soft power. Retorno novamente ao estudo da Aliança das Democracias. Com 79% do mundo vendo a China mais favoravelmente que os Estados Unidos da América, isso deveria ser um alerta. Acho que essa reflexão é mais difícil quando você observa isso. Sei que não mencionamos Trump em nenhum momento neste podcast, mas eu continuo vendo as ações dele no cenário internacional e como isso afeta nosso relacionamento com o mundo. Tem um amigo norueguês que disse, sabe, Cyrus, ninguém do nosso grupo vai para os Estados Unidos. As férias de verão estão chegando. Como você sabe, os europeus têm férias de verão longas e parece que ninguém na Escandinávia pensa em ir para os Estados Unidos da América. Para lugar nenhum. Mas isso é mais um sentimento político ou é por causa, tipo, dessas operações de imigração que estão acontecendo? Tipo, o quê? É por causa dos terroristas e do Trump 100% para que ir? É meio que um boicote. É um boicote. É um momento difícil para muitos americanos de qualquer filiação política entender o que acontece em termos do que são os... Qual é a realidade das consequências ou dos benefícios de qualquer uma dessas ações que estão sendo tomadas? Se estamos falando sobre tarifas, se estamos falando sobre imigração, se estamos falando sobre saúde, se você conhece alguma dessas decisões políticas ou sobre manufatura, certo? Você fica no meio, como a maioria das pessoas. Em quem eu acredito aqui? Qual é a verdade? Porque há tanta informação conflitante. E então é triste ver as pessoas, especialmente os americanos, tentando lidar com o que é a realidade para eles. E até mesmo essa palavra realidade é meio que vaga, é ambígua, e ninguém sabe no que realmente acreditar. E todo mundo sabe que muitas coisas são mentiras, que não podem ser verdade, e por aí vai. E quero dizer, é só olhar até mesmo, tipo, os arquivos do Epstein. É como se ninguém soubesse, tipo, é só isso. Todo mundo está nesse mundo de ceticismo e hesitação. E, mesmo assim, continuam firmes em suas crenças e escolhas de lado. Isso é bem louco. Como é que é a situação aí pra você? Bem, vou trazer mais uma estatística para você. E eu adoro mencionar essas pesquisas e esses levantamentos porque acho que eles realmente trazem muita credibilidade aqui. Mas teve uma pesquisa dos Estados Unidos da América Today que vou começar mencionando. Uma que perguntava o que os americanos acham sobre o casamento interracial. Em 2020, isso foi no ano passado, 2024, então eles disseram que 96% dos americanos aceitam o casamento interracial. Tipo, fantástico, é muita gente, né? Tipo, isso é bom. Sem surpresa, sem surpresa. Quero dizer, somos muito misturados, digo, é muito comum ver casamentos interraciais nos Estados Unidos agora, né? Quero dizer, não são mais os anos 50 e 60, certo? Isso mostra como a sociedade evoluiu nos últimos 60, 70 anos. Há 70 anos, casamento interracial era muito tabu. Atualmente, 96% dos americanos aceitam o casamento interracial. Ótimo casamento entre partidos. Tanto para os republicanos, cerca de 70% são contra, quanto para os democratas, cerca de 68%. Então, basicamente você tem um ponto agora na sociedade em que, tanto para republicanos quanto para democratas, quase 70% dizem que você pode basicamente se casar com qualquer tipo de pessoa que quiser. Só precisam ser do mesmo partido político. Esse é o diferencial. Então, eu acho que você tem uma nação muito dividida. Não somos os Estados Unidos da América, estamos divididos e você realmente se encaixa. É meio difícil porque eu acho que existem 3 grupos, na verdade. Sabe, você tem aquele que é tipo republicano ferrenho, liberal ferrenho, ou você fica meio preso no meio e não gosta muito de nenhum dos dois. Sou como a terceira opção, fico pensando, poxa, tem aspectos que eu gosto dos dois lados do partido, mas não posso dizer que concordo totalmente com nenhum deles. E eu acho que, sabe, o problema é que esse é outro contraste que eu vejo com a China, enquanto lá você tem um país muito mais unido. É um país unido, avançando em uma só direção. O que eu realmente acho que é algo muito mais positivo, porque você tem essa estabilidade com o governo. E, sabe, é simplesmente assim. É confuso porque, quando existem tarifas, um dia elas já estão valendo. No dia seguinte elas acabam, depois voltam, e aí temos 90 dias, depois tem uma extensão, mas agora acabaram de novo. Quero dizer, como é que você faz negócios assim? Como você avança, sabe? Isso fica muito, muito complicado.
A maioria das empresas nos Estados Unidos da América não dará orientação este ano devido à confusão. Se as tarifas entrarem em vigor, seremos muito impactados e nossas estimativas ficarão totalmente erradas. Então, sabe, a gente não consegue prever corretamente como vamos lidar com isso. Então, Toda decisão agora se torna uma responsabilidade. com certeza, é isso. Acho que você quer decidir. Acho que outra coisa é, vamos supor, somos todos executivos da Nike. Estamos no topo e no conselho da Nike. Donald Trump afirmou: se não construírem fábricas nos Estados Unidos da América, vamos taxá-los com certa porcentagem. Então, sabe, nós podemos entre nós mesmos, podemos dizer tudo bem, e agora, pessoal, o que fazemos? Vocês sabem, devemos investir centenas de milhões de dólares e começar a construir fábricas por toda a costa oeste? Nossa sede é em Portland, então devemos começar lá? Vamos construir uma fábrica da Nike de 100 milhões de dólares para fazer tênis nos Estados Unidos da América? Sabe, a gente pode dizer isso, mas também sabemos o seguinte: quando conseguirmos todas as permissões e resolvermos toda a logística para isso, deve levar uns 2 anos. Até lá, o Trump já deve ter terminado, certo? E sabemos que essas políticas serão revertidas. Então você meio que tem que jogar esse jogo, tipo, sabe, eu dou um ótimo exemplo. Eu acho que a Apple, sabe, eles disseram, sabe o que vamos fazer? Vamos fabricar todos os iPhones dos Estados Unidos da América na Índia. Índia, certo? Então, você tem esse grande anúncio. E basicamente, Trump pode agora dizer: ei, olhem isso, pessoal, tornando a América grande de novo. Eu não sei como, porque, quero dizer, é na Índia. Da última vez que eu conferi, Índia não é América. Nós não estamos. Não é como se estivéssemos fabricando esses nos Estados Unidos, mas é uma vitória para Trump. Ele pode dizer que é uma vitória. Agora, para a Apple, eles podem simplesmente dizer isso e falar: ok, sim, vamos analisar isso. Mas quero dizer, pense na logística de realmente construir fábricas lá, fazer isso. Então, de repente, quero dizer, nós sabemos que a qualidade na Índia não chega nem perto do que é na China, por isso eles ainda não foram para lá. E agora há todos esses relatos de que todas essas coisas estão dando errado, mas é meio que podemos basicamente nos comprometer com isso no papel. Até mesmo a Nike. Vamos fazer assim, sabe o que vamos fazer? Vamos simplesmente anunciar. Vamos dizer, olha, vamos construir uma nova fábrica. Ela vai ser inaugurada até 2032. Vai ser incrível tornar a América grande de novo. Depois podemos planejar e pesquisar sobre isso. No fundo, sabemos que em alguns anos Trump sairá e essa política será revertida. Vamos enrolar um pouco? Mas estamos só enrolando, e esse é o problema. Na verdade, estamos atrasando os negócios, certo? Estamos prejudicando a capacidade da Nike de criar os melhores tênis e atuar com sucesso. Sejamos honestos, americanos realmente querem trabalhar em uma fábrica em Portland montando tênis? Os americanos não querem fazer esse trabalho, nem os chineses querem mais fazer esse trabalho, sabe? Esse é o problema. Quer dizer, até na China, sabe? A China não é mais o lugar barato para fabricar. Esse é o problema, sabe? É isso. Outra coisa é que teve um tweet incrível que viralizou e eu salvei, mas basicamente era sobre um empreendedor americano. Ele fabrica chuveiros e disse: nós produzimos nossos próprios chuveiros. Nós temos um site grande e muito tráfego. Recebemos muitos pedidos diretamente pelo nosso site. Aqui está o caso interessante. Eu fabrico meus produtos na China, nós vendemos eles por, você sabe, chuveiro de alto padrão, $, 5.999. Pronto, esse é nosso custo no site. Procurei um fabricante americano local e conseguimos nos Estados Unidos da América. Aço orgulhosamente feito nos Estados Unidos da América. Pronto. Somando todos os custos, meu preço de venda será cerca de $119, uma grande diferença. O que fizemos foi um teste AB, certo? Então, de qualquer forma, lançamos essa grande promoção. Dissemos: pessoal, adivinhem, temos uma grande promoção de feriado chegando. Acho que foi no Dia da Memória, quando tivemos uma promoção. Aproveite esses chuveiros incríveis. A base de clientes deles já é grande e consolidada. Eles divulgaram. Vocês já sabem, fabricamos na China, mas adivinhem? Agora temos produto feito nos Estados Unidos da América com a de águia estampada, bandeira americana, aço dos Estados Unidos da América, tudo feito nos Estados Unidos. Vendemos 5.375 chuveiros no fim de semana. Sabe quantos consumidores compraram a versão americana dos 5.375? Tipo 5? Beleza. Eu não sei, 15, 20, eu não sei. 0. Nenhuma venda. E nenhuma única venda. E isso foi um dado incrível, porque basicamente ele disse que todo mundo quer comprar nos Estados Unidos até chegar no preço. É isso. Essa é a diferença. Então, você pode ser tão patriota quanto quiser. E a diferença é que se fosse provavelmente $10 a mais, tipo, esse feito na China custa $5.999, e adivinha, o nosso feito com aço dos Estados Unidos da América custa $6.999, eu garanto pra você, teria sido muito mais. Teria sido mais próximo. Talvez até $1.000, talvez $2.000, eu não sei. Poderia ter sido $5.050 mais americano e próximo. Mas quando o preço é tão alto, tipo o dobro, tem que ser assim.
A qualidade é igual, então não é como se você estivesse comprando produtos chineses inferiores. É tipo, poxa, isso aqui é tão bom quanto o outro. Só que esse é feito nos Estados Unidos. Quero dizer, as pessoas às vezes ficam um pouco nostálgicas demais. Não seria ótimo? Antes tínhamos várias fábricas e todos trabalhavam aqui. A gente devia fazer tudo aqui, tipo nossas geladeiras, nossos micro-ondas, tudo nosso. A gente não devia depender de ninguém. Por que estamos voltando para os anos 1900? Sabe, tipo, nos anos 1800, quando você precisava fazer tudo sozinho, sabe? Enfim, Cyrus Jansen, muito obrigado por ter vindo aqui. Que conversa, senhores. Muito obrigado. Foi fantástico. Sempre aproveito. Terceira vez no podcast. Momento incrível. Obrigado.